ele tinha um papel semelhante no Flamengo, que é onde deu certo. No Cruzeiro ele participou pela Álvares e Marçal do processo de recuperação financeira do Cruzeiro. Foi um caso no Coritiba, acho que no Coritiba foi menos vencedor do que no Cruzeiro. No Flamengo foi o caso mais vencedor. Ele não foi só CEO, ele foi diretor do Flamengo no financeiro, no marketing, e depois CEO do Flamengo. Quando ele foi CEO do Flamengo, tem um exemplo bom, que é de quando a diretoria do Flamengo, em 2014, se assustou com a possibilidade de rebaixamento e decidiu contratar um técnico que, na época, ninguém queria, mas capitulou-se, se entendeu que era a saída para fugir do rebaixamento, porque não podia cair. Todo o resto podia, mas não podia cair. E foram contratar o Vanderlei Luxemburgo. E o Luxemburgo chegou sabendo que, a torneira fechou. Houve um momento em que, com a torneira fechada, o Vanderlei começou a dizer que precisava de mais algum jogador, e houve um momento em que o Fred Luiz se colocou e disse, não tem mais. Porque ele era o cara que abria e fechava a torneira. E, nesse sentido, o que pode acontecer no Corinthians? Na hora que chegar alguém para dizer, preciso de tanto dinheiro para pagar o Memphis que a Esportes da Sorte não pagou. Pô, aí vai ser dívida. E, se tiver um dinheiro para contratar um outro jogador, ele provavelmente vai dizer, não tem esse dinheiro. Não esquece, não vai contratar. A gente tem o Ramon Dias, que custa caro, para que ele resolva outros problemas. Que foi isso que se disse, que o Fred mandou dizer para o Luxemburgo na época. Escuta, nós contratamos o Luxemburgo para ele ser a solução, não é para ele trazer as soluções. Então, ele tem que resolver com o que tem na mão. Essa interferência ele pode ter no futebol, mas a interferência é exclusivamente abrir ou não abrir o cofre. Ele é a chave do cofre. PVC, o Plínio Filho diz aqui, lembro da frase do meu pai bancário. Abre aspas, se você tem uma dívida com o banco irá receber. Você tem que escolher, quer pagar uma vez ou 3 vezes a mesma dívida. Perfeito, Plínio, é isso mesmo que o PVC falou. Agora, o Marco Quintanilha diz que no Flamengo ele deu certo porque optou por pagar as dívidas ao invés de contratar jogadores caros. No Corinthians não está fazendo muito isso, né? No momento. Não, mas houve momentos diferentes do Flamengo. O primeiro momento do Flamengo é 2013. Quando chega, na época, os títulos davam menos receita do que hoje, porque título não indicava prêmio no volume que indica hoje. Então você montou um time barato para não ser rebaixado e teve a sorte de ganhar a Copa do Brasil. Trabalho contando com sorte também de ganhar a Copa do Brasil. Era Felipe, Leonardo Moura, Wallace, Chicão, jogava o Samir também, que era da base, e André Santos, Amaral, Pitbull e Luiz Antônio, Amaral e Elias, Luiz Antônio, Carlos Eduardo e Paulinho e Hernani Brocador na frente. Então, a estrela do time foi, por um acaso, o Hernani Brocador. Mas o jogador mais caro foi o Carlos Eduardo, que não deu certo. E custou caro. Não custou caro como o Memphis, mas custou caro. Ou seja, você não deixou de contratar, você contratou com o dinheiro pouco que tinha. No ano seguinte, nesse ano, o Flamengo lutou contra o rebaixamento. O Fluminense que foi rebaixado, aí teve o caso do André Santos, o caso do Everton com H, a Portuguesa foi para a segunda divisão. E ganhou a Copa do Brasil. Em 14, ainda não foi bom. Mas em janeiro de 15, com as contas já em dia, muito antes de contratar o Paulo Guerreiro, contratou o Marcelo Cirino. Ou seja, o Flamengo também fez estocadas à medida em que foi subindo degrauzinhos. Só que eram degraus, não era dar um salto de uma escada, que é o contratar o Memphis com dinheiro só do Corinthians. Seria. Boa. Muito obrigada pela participação de todo mundo aqui. Estou de olho nos comentários, mas não esquece de deixar o like, hein, por favor. A gente fez uma enquete hoje sobre o Botafogo. E aí, antes de dar a parcial da enquete, eu queria só trazer
os jogos que Palmeiras e Botafogo têm pela frente. Começando com Palmeiras, que enfrenta Juventude fora, Fortaleza em casa, Corinthians fora, Grêmio em casa, Bahia e Atlético Goianiense fora, Botafogo em casa, Cruzeiro fora e Fluminense em casa. E aí tem o Botafogo, que tem jogos a mais por causa da Libertadores, que tá em vermelhinho aí para você. Então, Criciúma em casa, aí o Peñarol em casa pela Libertadores, Red Bull fora e o Peñarol fora pela Libertadores, aí Vasco e Cuiabá em casa, Atlético Mineiro fora, Vitória em casa e, se chegar na final, obviamente, tem Atlético Mineiro ou River Plate para enfrentar. E aí o Palmeiras e o Internacional fora e fecha com São Paulo Brasileirão em casa. Considerando PVC e André Hernan e você que está assistindo a gente, essas duas tabelas e aí a quantidade de jogo, considerando essa pausa no Brasileirão pela data FIFA, quem vai se dar melhor nessa reta final? Pergunta de milhões, PVC. De Oswaldo Pascoal, comentário bovino. Eu quero ver essas duas rodadas. Eu acho que essas duas rodadas, o Palmeiras não pode deixar o Botafogo abrir 5 pontos. Na soma das duas próximas rodadas. É possível, por exemplo, o Botafogo abrir 5 pontos agora, porque o Botafogo pega o Criciúma no Maracanã e o Palmeiras joga contra o Juventude em Caxias. Se o Botafogo abrir 5 pontos, o Palmeiras tem que diminuir esses 5 pontos para 3 de novo na semana que vem, quando pega o Fortaleza, duríssimo, no Allianz Parque, e o Botafogo pega o Bragantino, que não está bem, em Bragança. Só que é em Bragança e o Botafogo vai estar ensanduichado pela Libertadores. Esse Bragantino e Botafogo está ensanduichado pela Libertadores. O Palmeiras precisa chegar no confronto direto com 3 pontos de diferença no máximo para ser campeão. Não adianta pensar que vai ser igual ao ano passado, que o Botafogo desse ano não está igual ao ano passado. Não tá, o Botafogo não está perdendo ponto bobo. Não está. Então, o Palmeiras não vai poder perder ponto bobo. Quem perder ponto tolo, por exemplo, perder para o Juventude 2 pontos em Caxias, é permitido numa situação normal. Mas uma situação de perseguição ao Botafogo não é. O Palmeiras tem que ganhar o jogo em Caxias. Eu acho que a seleção, quer dizer, o Botafogo está com uma tabela melhor. O Botafogo está com a tabela melhor. Acho que assim, a pontuação, obviamente, dá uma confiança, mas eu acho que assim, a gente vê jogadores como Luiz Henrique brilhando numa seleção brasileira. O Luiz Henrique precisou de 5 minutos para fazer um gol e dar uma assistência. Imagina a confiança que esse cara vai chegar para jogar no Botafogo. O Igor Jesus fazendo gol. Né? Então, assim, eu vejo o Botafogo hoje numa prateleira acima na questão da confiança pós-data FIFA. Então, assim, Botafogo vai chegar melhor. E eu concordo com o PVC. Esses 2 primeiros jogos, nessas 2 próximas rodadas, ótimos termômetros para a gente ver como é que vai ser essa reta final de Campeonato Brasileiro. Palmeiras, obviamente é o Palmeiras, a gente não pode abrir mão. O Abel Ferreira já provou que é casca grossa, mas assim, o Botafogo tá com pinta, tá dando cara. Eu coloco o Botafogo como à frente aí nessa corrida, pela tabela, hein? Pela tabela. Boa. Eu vou pedir para o JP colocar os gols de ontem, desse Brasil 4-0 contra o Peru, no Mané Garrincha, para a gente falar um pouco do Luiz Henrique, hein, nessa Selefogo PVC. Ele, como disse o Hernan, precisou de 5 minutos para entrar, dar uma assistência e depois fazer o último gol, um gol bonito, um chute de fora da área. Foi o segundo gol dele pela seleção brasileira, ele já tinha marcado na vitória contra o Chile fora de casa, né? E aí fica a expectativa. Primeiro, ele na seleção mudou um pouco o jogo. Você acha que ele foi o melhor em campo? Eu acho que foi o melhor em campo, embora eu relute em dizer que o melhor em campo jogou só 21 minutos. Mas o Brasil melhorou quando ele entrou. O Brasil melhorou muito depois da entrada dele e da entrada do não foi o André que entrou junto com ele. Não tem importância. Depois da entrada do Andréas, o do Andréas e dele, o primeiro tempo teve essa bola na trave do Rafinha, que foi belíssima, mas foi a única jogada boa do Brasil no primeiro tempo, e o lance do pênalti. E o Brasil não jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo melhorou muito, mas melhorou muito depois da entrada do Luiz Henrique.
ainda que tivesse tido o segundo pênalti sofrido pelo Savinho. O Savinho foi importante de novo. Da outra vez ele fez o passe para o gol do Igor Gomes e dessa vez foi responsável pelas 2 jogadas de pênalti, né? O toque na mão do Marcos Lopes e depois o pênalti que ele sofreu do Zambrano. Mas o Luiz Henrique foi diferente. Pelo todo do jogo, o melhor em campo seria o Rafinha, mas a diferença do jogo foi o Luiz Henrique. E então para mim foi o melhor em campo. Ele jogou 43 minutos na data FIFA. 22 minutos contra o Chile, 21 minutos contra o Peru, tirando acréscimos. E fez 2 gols e deu um passe para gol em 43 minutos. Dá pra gente dizer que a data FIFA foi a melhor coisa pro Luiz Henrique? Porque ele já estava jogando bem, né? Mas ele vai voltar com uma moral, como disse o André Hernan, lá em cima, PVC. Eu acho que foi sim, ele vai voltar com muita moral, ele está com muita confiança. É um jogador típico de seleção brasileira, o lance segundo pênalti do Savinho. Agora, tem uma pergunta que ninguém quis fazer para ele na data FIFA e que precisa fazer. Que é por que tem o depósito? Por que tem o comprovante do Pix do dinheiro que ele recebe? E se foi um empréstimo, não tem o Pix do dinheiro que ele emprestou? Né? Se tem o recibo da volta, mas não tem o recibo da ida. E isso é uma pergunta que ele vai ter que perguntar. Que é engraçado, porque a gente está tratando o caso Paquetá e muitas vezes discutindo se o Paquetá não está jogando bem pela pressão da investigação. Mas a investigação também existe com o Luiz Henrique. Tem um comprovante de depósito, o comprovante de um Pix. Vai ter que responder essa pergunta, não tem jeito. Na CPI ele vai responder, né? Na CPI mas ele vai responder na CPI, né? Mas ele não está numa investigação formal como o Paquetá já está, né? Eu acho que o Paquetá está um passo à frente, né, PVC? Mas a matéria do UOL foi para a Inglaterra para a investigação dos ingleses. E o Cajuru disse para a gente aqui, na sexta-feira passada, que o Luiz Henrique vai ser convocado no mesmo dia do Paquetá, porque eles vão ter que explicar por que tem um comprovante de depósito no pagamento da dívida e não tem um comprovante de depósito para emprestar o dinheiro. Eu acho que tem, assim, isso pode criar nada no Luiz Henrique. Ele pode, até porque ele pode dizer, não, tá aqui o comprovante. Quando eu fiz um empréstimo, tá aqui o comprovante. Eu fiz em dinheiro, ele me deu esse recibo aqui, ó. O recibo tá na minha gaveta. Tá ótimo, resolveu o problema. Mas isso vai acontecer. Essa pergunta vai ter que ser respondida. E pode não acontecer nada. Ele pode não sentir pressão nenhuma. Não sentiu pressão nenhuma no jogo contra a seleção peruana e contra a seleção chilena. Jogou brilhantemente. Tá jogando no Botafogo também brilhantemente. Tá com uma força, uma velocidade. É um jogador fora de série. Agora, eu acho que tem a confiança, ele vai levar para o Botafogo, vai levar para o jogo de sexta-feira contra o Criciúma no Maracanã. O que pode atrapalhar? Pode atrapalhar se tiver uma pergunta bem formulada e não tem uma resposta bem dada. O André, ontem o Igor veio aqui e falou que realmente essa pergunta não foi feita em nenhum momento dessa data FIFA para ele. Você sabe se isso foi discutido nos bastidores dos jogadores da seleção brasileira? Não. Assim, assuntos espinhosos entre os jogadores não se fala. Isso não é tema, né? Esses temas assim que ficam mais polêmicos, temas fora do campo, eles não são tratados no vestiário, eles não são tratados nas concentrações, nos jantares, fica mais ali na resenha dos jogadores, assuntos de clubes, assuntos da própria seleção brasileira, jogo, enfim, tática de jogo, falar do adversário, fica mais num ambiente de futebol e num ambiente até, não vou parecer aqui que é algo pejorativo, mas fica um papo mais superficial mesmo ali do dia a dia dos atletas, aquela coisa, dos parentes, quem se conhece, quem tem amigos em comum, uma videochamada com um amigo, um empresário, às vezes é o mesmo empresário, um familiar liga, aquela coisa toda. Assuntos espinhosos isso não entra em concentração, isso não entra em vestiário, isso é quase que uma cultura do futebol. Isso não só no Brasil, tá? Isso roda planeta. Então não é uma cultura do futebol tocar em assuntos mais espinhosos.
O máximo que alguém vai dizer na concentração é: isso não vai dar em nada, quer apostar? Você acha que vai dar em alguma coisa? Não, eu estou dizendo, eu estou fazendo uma brincadeira só com o que é apostar, mas assim, eu acho que precisa ter. Eu acho que precisa ter uma resposta para os recibos, para o dinheiro que saiu, porque qual é a resposta que houve para esse caso? Vou separar de novo, tentar separar de novo para não misturar as coisas. O Luiz Henrique é um jogador extraordinário, está num momento extraordinário, faz um bem enorme para a seleção brasileira. A presença dele na seleção brasileira e do Igor Jesus rejuvenesceu a seleção em relação a essa referência de jogadores que atuam no Brasil, deu um interesse para a seleção brasileira que precisava haver. O cara, o Botafogo, depois de 26 anos, tem um gol do Botafogo na seleção brasileira, desde Bebeto em 98. Tudo isso é muito valioso. Paralelamente a isso, tem uma pergunta, que é a seguinte: por que o Luiz Henrique recebeu 40 mil reais de um tio do Paquetá que já admitiu que joga e que ganhou dinheiro em apostas em jogos do Paquetá e do Luiz Henrique? Por que ele recebeu esse dinheiro? O tio do Paquetá, Bruno Tolentino, respondeu: porque o Luiz Henrique me fez um empréstimo. Perfeito. Aí a pergunta seguinte é: por que tem o recibo, o comprovante do Pix, do pagamento do empréstimo, mas não tem o recibo do empréstimo sendo feito? Ele pode dizer: não, porque eu dei o dinheiro na confiança. Não, tudo bem, então você deu o dinheiro na confiança, deu o dinheiro na confiança e esperou que ele fosse devolver para você. Você empresta 40 mil reais para uma pessoa e diz assim: não, quando der você me paga? Não precisa me dar recibo nenhum, não.